Olá, amigos! Falar do Evangelho de Jesus, da lei divina, é sempre muito interessante, mas também é de muita responsabilidade. Mas aqui estamos hoje para uma conversa sobre um trecho do Evangelho segundo Lucas, em que ele narra uma conversa de Jesus com um doutor da lei e, na sequência, como forma de ilustrar a sua fala, ele narra a parábola do bom samaritano. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 157, Emmanuel toma como base para a sua reflexão apenas um versículo, que é o versículo 28 do capítulo 10º. Mas para entendermos aí o contexto, é importante, na minha consideração, claro, ler o diálogo todo de Jesus com esse doutor da lei. Então, esse diálogo começa no versículo 25 e vai até o 28, que é o versículo comentado por Emmanuel. Então, vamos tomar contato com isso. Capítulo 10º do Evangelho segundo Lucas. Um legista ou um doutor da lei se levanta e disse para experimentar. Para, na verdade, entender esse experimentar como provocar Jesus, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos lembrar que esse perguntador é um doutor da lei, é um grande conhecedor da lei judaica. Jesus, aceitando a provocação, fala para esse doutor da lei: o que está escrito na lei? Como lês? E o legista diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Até aqui ele mostrou que sabia a lei. Aí Jesus responde para ele corretamente: é isso mesmo, respondeste bem. Faze isso e viverás. E aí a gente começa a perceber que a lei todo mundo conhece. Mas nós temos um costume de reduzir a lei. Por exemplo, aqui, quando o doutor da lei responde a Jesus, e esse é um dos motivos pelos quais eu optei por ler o trecho todo, está o primeiro mandamento, ou o maior mandamento, que for relacionado aos 10 mandamentos que Moisés recebeu, para nós espíritas, mediunicamente, no Monte Sinai, e que tem uma versão inicial que começa com amarás ao Senhor teu Deus, blá, blá, blá. Mas um pouquinho mais para frente, nós vamos encontrar essa versão aqui utilizada pelo doutor da lei, e que nós costumamos simplificá-la. Então, nós costumamos dizer que o maior mandamento, a lei principal é: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A impressão, às vezes, que eu tenho é que nós achamos que simplificando é mais fácil. Para o meu entendimento, não é. E vou tentar explicar por quê. Então, diz aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ou seja, quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, nós não especificamos o que significa isso.
E nesta versão aqui do mandamento, e eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, quando fala de todo o teu coração, ou seja, tem de amar a Deus com todo o sentimento, de toda a alma, ou seja, daquilo que somos em essência, com aquilo que somos comprovadamente resultado da criação divina, espíritos em trajetória evolutiva, tendendo à condição de espíritos puros. Então nós temos que amar com todo o nosso sentimento. Coração é uma linguagem figurativa para sentimento, de todo aquilo que nós somos em essência, que é em espírito, com toda a força. É para amar mesmo, com disposição, com vontade, né? E aí vem para mim a cereja do bolo, que é de todo o teu entendimento. Por que para mim esse de todo o teu entendimento é a cereja do bolo? Porque a hora que eu falo em entendimento, eu estou falando de uma condição evolutiva resultante de uma mudança, de uma revisão dos meus próprios conceitos. Ou seja, eu como um ser criado por Deus, uma alma, um espírito, lembrando que o conceito espírita de alma é espírito encarnado, né? Mas a gente não ama Deus só encarnados, então vamos trabalhar com a palavra espírito. Eu, em espírito, desenvolvo, trabalho com os meus sentimentos. Devo fazer isso com dedicação, que é a vontade, consciente da evolução que se reflete no meu entendimento. Por que eu digo da evolução que se reflete no entendimento? Porque o entendimento não evolui. Quem evolui somos nós espíritos ou almas. Interessante, né? Ou seja, se eu resisto à evolução, o meu entendimento não muda. Mas se eu favoreço a evolução, como espírito, ou como alma, como espírito encarnado, como alma, eu, na verdade, estou favorecendo que o meu entendimento se expanda. Para eu evoluir, eu preciso entender o momento em que eu me situo, rever o que eu adquiri de conhecimento até agora, que deduções eu tirei dessa informação, como eu construí o meu conhecimento para, a partir daí, eu poder avançar. Por que eu digo que esse ponto é fundamental? O entendimento. Porque se não há evolução sem mudança de opinião. Então, se eu parto do princípio que eu já sei tudo, que eu já entendi tudo e que eu estou sempre certa, o meu entendimento não vai mudar. E o meu entendimento hoje, quando eu pego a segunda parte desse mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo, eu começo a perceber, se eu realmente quiser refletir, que eu não me amo. Eu começo por aí. Por que eu não me amo? Vou usar um exemplo prático, básico, que sou eu. Eu sou meu tubo de ensaio. Eu sou diabética, eu tenho pressão alta, eu estou com excesso de peso,
eu como doce, faço pouco exercício. Se eu me amasse, eu gostaria de trabalhar com um instrumento, que é o meu corpo físico, em condições ideais. Mas não, eu relevo as condições da minha ferramenta, eu sou o espírito que atua aqui através de uma ferramenta que é o meu corpo físico. Por isso vocês me veem, não é? Por isso vocês me ouvem, por isso vocês me leem, por isso nós conseguimos interagir na mesma condição de encarnados. Ora, a partir do momento que a minha ferramenta de trabalho, de evolução neste momento, que é o meu corpo físico é uma ferramenta, ele não sou eu. Eu sou o espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou esse espírito. Ora, se eu não trato bem a minha ferramenta, eu não amo o meu instrumento. Vamos pensar aí no... Quem gosta de mexer com planta, entende bem disso. Você vai mexer com a plantinha, você vai procurar uma terrinha legal, né? Você vai pôr aditivo, né? Minha prima me orientou a usar, por exemplo, vermiculita. Eu nem sabia que vermiculita servia para deixar a terra mais fofa. Olha que legal. Isso é mudar entendimento, porque para mim, que não entendo nada de planta, bastava eu pegar o vaso, pôr uma coisinha no fundo para tapar os buraquinhos e deixar permeável, né? Então, normalmente um papel, um jornal, jogar um pouquinho de terra, tacar a planta lá dentro, jogar mais terra e molhar. De vez em quando tirar as folhinhas velhas, né? Mas a minha prima, que gosta de planta, me ensinou que se eu misturasse a vermiculita na terra, antes de colocar a terra no vaso, a possibilidade dessa terra ficar dura diminui significativamente. Mas também não é para pôr só vermiculita, senão a raiz não vai se fixar. E eu não entendo de planta, hein, gente? Eu tô falando por quê? Porque esse diálogo meu com a minha prima fez eu mudar um entendimento de que é plantar um vasinho de samambaia. Ou um vasinho de aquelas fofinhas que eu gosto, como é que chama? Esqueci o nome agora, mas vocês sabem. Suculenta, lembrei. Ai, como que eu esqueço o nome de uma suculenta, né? Uma coisa que até dá água na boca, né? Para quem é gordo como eu, todo mundo gosta de comida suculenta. Então, a plantinha suculenta não é para eu comer, mas ela é gorduchinha que nem eu, né? Ela é cheinha de água lá. Então, vocês vão falar assim, ela tá fazendo piada. Não, eu tô querendo que a gente perceba que se para cuidar de uma plantinha eu tenho que ter um entendimento que é evolutivo, porque eu tenho que conhecer a técnica. E para fazer tudo isso, não adianta eu pegar meus dedinhos e fazer assim. Eu tenho que pegar uma colher, um instrumento. Se a faca tiver uma faca, né? A gente gosta de cavocar, né? O vasinho. Porque eu estou pensando, gente, num vasinho. Eu não estou pensando num jardim ou num canteiro. Num canteiro eu vou ter que ter anchinho, vou ter que ter aqueles instrumentos normais. Mas se depois que eu usar, seja lá o que for, sejam até os meus dedinhos, eu não lavar, não cuidar, em que estado meus dedinhos vão ficar? Ou a colher que eu usei, ou o ancinho que eu usei, ou a pá que eu usei, vai se estragar. Então, se eu gosto, e eu não estou nem usando amo, mas se eu gosto de fazer isso, eu tenho que cuidar do meu instrumental. E é aí que eu volto ao problema de eu me amar. Se eu não cuido do meu corpo como eu sei que eu deveria, como eu posso dizer que eu me amo? Ora, se eu não aprendi a me amar, como eu posso amar o outro? Neste momento aqui, dialogando com você, eu te amo muito. Você está me ouvindo, eu espero que esteja gostando.
Se não estiver gostando, lamento, mas também não vou ficar sabendo tão fácil assim, a não ser que você faça um comentário, ponha a mãozinha, gostei, não gostei, mais ou menos, escreva lá, nossa, podia ser muito melhor, né? Eu não vou ficar sabendo. Eu também só vou ficar sabendo se eu for procurar a avaliação lá no YouTube, né? A partir do momento que esse nosso diálogo aqui entrar no ar. Se eu não procurar, eu não vou saber. E vou achar, ou seja, achar não tem nada a ver com entendimento, porque quem acha não tem certeza de nada, então não entendeu. Não avançou no entendimento. Se eu não procurar, não vou achar nenhuma informação. E vou continuar deduzindo que vocês gostaram. Simples, né? Então é muito fácil eu amar vocês. O difícil é eu amar o vizinho, um ladrão, um criminoso de qualquer tipo, que cometa crimes que eu não cometo. Mas, ou neste momento. Porque eu posso não estar cometendo alguns crimes por falta de oportunidade. Posso também não estar cometendo por falta de coragem. E posso não estar cometendo por medo. Isto não significa que eu estou evoluída. Quantas pessoas, em determinadas situações, fazem coisas inimagináveis na condição normal, e que a gente fala assim, como fulano foi capaz de fazer tal coisa? Como fulana fez isso? Então, ela fez porque isso ainda é parte dela. Da mesma forma que nós fazemos coisas que nós achamos que nós não deveríamos mais fazer. Mas por que fazemos? Porque o entendimento não se consolidou. Nós ainda estamos na fase de buscar aquele entendimento. Nós já sabemos que não é para fazer, mas isso não significa que eu entendi que não é para fazer. Por que não é para fazer? E que eu incorporei essa informação. Então, amar a Deus de todo o meu entendimento é também estar consciente que, na minha relação com Deus, ou com a divindade, ou com o Criador, eu vou evoluir o meu comportamento, o meu sentimento, a minha forma de entender o Criador. Vamos lá. Tempo de Moisés, Deus era vingativo, era partidário, muito partidário. Ele privilegiava alguns em detrimento de outros, porque a hora que ele era justiceiro, ele defendia aquele que ele achava que estava certo. É isso. Jesus nos traz um Deus de igualdade. É o mesmo Deus, não é outro Deus, mas é a evolução do entendimento. Um Deus de igualdade para com todos, que não tem filhos especiais. O Espiritismo nos traz um Deus que não é alguém, que não é um pai, é um criador. Deus, na definição espírita, e está na primeira questão do Livro dos Espíritos, é causa primária, inteligência suprema. Causa primária, inteligência suprema, não é alguém, é alguma coisa, é algo. E aí, para nós, fica bem mais complexo. Porque ou o meu entendimento avança, ou tem horas que eu ainda vou ficar brava com Deus, que ele me abandonou. Deus criou suas leis. E por isso Jesus pergunta aqui para o doutor da lei: o que está escrito na lei?
não é? E na lei está escrito que é para amar de todo o meu entendimento. Então, se o meu entendimento ainda é de um Deus vingativo, eu vou amar de um jeito, a Deus. E tem horas que eu não vou amar, porque quando ele não fizer a minha vontade, não fizer com que eu me sinta justiçada pela lei divina, eu não vou amá-lo. Quando chega em Jesus, o que Jesus está falando é que Deus trata todos com igualdade. E ele dizia, vá e não erres mais. Porque se você errar, a lei divina vai te dar a compensação. Ou a correção de rumo. E nessa correção de rumo, nós dificilmente nos achamos amados por Deus ou justiçados. Porque aquilo que nós chamamos de justiça quando é para o outro, quando é para conosco, já não é mais justiça. E quando eu penso na causa primária, inteligência suprema, eu vejo que Deus, ou deveria haver, criou leis que agem igualmente para todo mundo, sem privilégios, e que muitas vezes a justiça que Deus faz é com relação a mim, não com relação ao outro. Porque a hora que eu maltrato o outro, ou que eu não sou atenciosa para com o outro, eu vou receber de volta o que eu dei. E Deus não tem nada com isso. O único responsável sou eu. Então, para eu ter a vida eterna, que é a meta aqui do doutor da lei, é a provocação que ele faz para Jesus, eu vou ter que pensar se eu de verdade quero cumprir a lei. Porque uma coisa é saber, outra coisa é cumprir. E essa lei que a gente fala não é especificamente de Jesus. Como eu disse, ela foi trazida por Moisés nos 10 mandamentos. Só que ela está presente em todas as culturas, filosofias, moral da humanidade. Ao longo de todo o tempo. Quando nós pegamos lá os confucionistas, a gente vai ver que lá no Japão, na China, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, isso já era de conhecimento. A necessidade de amar, de evoluir, de ser bom para o outro. E essa tecla, gente, não muda. Por quê? O mandamento continua o mesmo, por quê? Porque o entendimento não avançou como deveria. Para eu viver a vida eterna, que não é eterna, é imortal, mas essa é outra discussão, vamos deixar para depois, para eu merecer a vida eterna, eu vou ter de cumprir a lei divina. Então, isso que a gente chama de lei do amor, ela está presente desde todo sempre na Terra e no universo. Porque a lei do amor é a lei da harmonia também. É a lei da pacificação, não só exterior, mas também interior. Porque se eu estou irritada, se eu estou insatisfeita, eu não consigo perceber a paz que está fora de mim. Porque eu interiormente não estou em paz. A hora que eu penso que o meu entendimento ainda não é o mesmo de Jesus, que se propôs a ser crucificado para mostrar para nós que dá para cumprir a lei sempre, seja dos homens, seja de Deus, e que a vida continua depois da morte,
e que nós podemos conviver com pessoas como esse doutor da lei, sem nos atritarmos e sem as maltratarmos. Jesus fez tudo isso. Eu começo a perceber que eu não tenho 1/10, 1/1000 do entendimento dele. Eu também não tenho nada do entendimento de um Gandhi, que consegue mudar toda a relação da Índia com o Império Britânico pela paz, pela não violência, pela não ação. Ação, quando eu digo, claro que ele teve atitude, mas ele não agiu na defesa disso em embate com o outro. Ah, mas ele fez greve de fome. Então, eu não consigo fazer, gente, me desculpe. Por isso meu entendimento não chega perto dele. Eu consigo gritar, esbravejar, xingar um monte de gente. Agora, fazer greve de fome, ficar quietinha aqui na minha cadeira. Aliás, ele não ficava nem na cadeira, né? Isso já é conforto para mim, né? E isso não significa que Gandhi é igual a Jesus, nem que Gandhi é espírito puro. Só significa que ele é melhor, o entendimento dele é melhor que o meu. Ele avançou no entendimento dele. Então, para ele entender o que é viver a vida da imortalidade, ou a vida do espírito, é mais fácil do que para mim. E quando eu falo, então, de alguém que me prejudicou, eu consigo amar? Eu ainda não. Às vezes a gente fala, eu consigo sim, mas não quero ver na frente. Não amou. Não amou, nem perdoou. Eu costumo brincar que eu descobri uma fórmula, e não é tão brincadeira assim, porque eu procuro fazer isso mesmo. Porque eu sou comodista. Eu falo que realmente pedir perdão é um horror. É terrível ter que pedir perdão. Então eu estou numa fase que eu prefiro não me ofender. Porque se eu não me ofender, eu não vou ter que pedir perdão. Se eu começar a perceber que a pessoa não fez para mim, ela fez para ela, e eu fui só o meio de expressão para ela, me mostrar quem ela é de verdade, não me incomoda. Porque se eu revidar, eu estou sendo igual ou pior do que ela. Por quê? Porque eu me acho melhor do que ela, tanto que eu me incomodei com o que ela me fez. E aí eu vou encerrar aqui a nossa reflexão, que meu tempo já está chegando no máximo, com uma frase que vem sendo muito usada. E que ela é usada, como muita coisa na nossa vida. Quando eu falo vida, eu não estou falando de encarnação, estou falando da nossa vida enquanto espíritos em evolução, buscando, querendo, desejando, ou devendo querer, devendo desejar a evolução do entendimento, para mudar a relação com Deus e com as pessoas, e com si mesmo, que é: eu prefiro ter paz a ter razão. Então, gente, vamos pensar sobre isso. Quando eu digo que eu prefiro, numa conversa com o outro, eu não vou discutir, porque eu prefiro ter paz, eu estou em paz? Ou eu só estou querendo evitar o embate? Mas lá no meu fundinho, eu estou em paz? Porque quem está em paz não fica lembrando o que o outro falou. Não fica dizendo que o outro é isso e é aquilo. Esquece o outro. Aliás, nem percebeu que o outro te provocou. Jesus respondeu falando para o cara: ó, você está me provocando? Vamos lá. Você conhece a lei. O que a lei diz? Então, a hora que você fizer isso, está resolvido. Você vai viver a vida eterna. Enquanto não fizermos, nós vivemos o momento. E a hora que eu digo, eu prefiro ter paz a ter razão, o que eu estou dizendo para o outro é que eu estou certa. Eu tenho razão.
Mas se eu tenho razão, meu entendimento vai mudar? Ou quando eu digo eu tenho razão, eu estou dizendo que eu tenho certeza absoluta e eu tenho a verdade. Com V maiúsculo. Complicado. Muito complicado. Porque sem paz interior, como eu falei agora há pouco, não adianta ter paz exterior. E o que eu chamo, às vezes, de paz é fugir do embate. Jesus não fugiu de nenhum. E esse é um exemplo típico de um embate de Jesus com uma autoridade da época. Ele fez o outro pensar. Ele jogou para o outro a resposta. Porque se ele falasse para o outro, cumpra o mandamento que você prega, o outro podia perguntar para ele qual é esse mandamento, para ver se ele sabia. A hora que ele fala qual é a lei, qual é o mandamento, e o outro responde, Jesus fala para ele, então é só você fazer o que você fala. Ou seja, meus amores, vamos ser coerentes. Enquanto não formos coerentes, nós não somos convictos. Enquanto não formos convictos, nós achamos que sabemos tudo. Olha que coisa maluca. Eu prefiro, enquanto a minha ignorância é muito grande, eu acho que eu estou sempre certa. E não preciso mudar de opinião. Né? Uma vez eu ouvi de um expositor espírita, e eu gosto muito disso, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, morrerei assim, então. Pensando desse jeito, a gente ainda estaria lá na fase pré-histórica. Nosso livre-arbítrio seria praticamente nenhum. Que às vezes eu me pergunto se no meu caso não seria melhor, porque com o pouco de livre-arbítrio que eu tenho, eu consigo fazer tanta besteira, porque o entendimento ainda não está feito. Eu tenho a informação, mas eu não criei o conhecimento em mim. Eu tenho para o outro, eu sei tudo que todo mundo deve fazer. Mas vale a pena eu entrar em algumas brigas? Não. Mas algumas eu devo entrar. Quando elas envolvem moral, quando elas envolvem princípios. Eu não posso abrir mão dos meus princípios para fazer a vontade de ninguém. Porque aí eu vou estar vivendo este momento de materialidade. Para eu poder viver a vida eterna, a plenitude, eu preciso fortalecer os meus princípios e agir de acordo com os meus princípios. E se eu tenho como princípio o amor, eu tenho que começar a aprender a amar. Que dificilmente vai ser nessa encarnação. Mas eu já estou consciente de que eu não me amo. E que eu não amo o próximo. Porque eu me irrito com o próximo. Eu fico brava com o próximo. Quem ama, ajuda, contribui, coopera, não ofende. Esclarece, como fez Jesus nessa passagem. Então, nós temos que começar a estar atentos que se nós temos o conhecimento ou a informação, nós já somos beneficiados. Nós já temos conquistas. O ponto agora é só, apenas, tão somente, colocar em prática. Só. Facinho. Né? Esse é o convite. Vamos juntos tentar. Tentar? Não, olha, lembrem de toda a sua vontade. Então, vontade não é tentativa, é ação efetiva. Vamos juntos mudar o nosso entendimento e expandir a nossa capacidade de amarmos ao nós para podermos amar ao próximo. E com isso, a relação com Deus está resolvida. Quem ama a criação, ama a criatura. Não é? As mães que falam, né? Quem ama meu filho, ama a mim, né? Ou tem uma outra frasezinha que eu gosto muito. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, a gente pode estar falando da beleza espiritual. A hora que eu consigo amar pessoas de quem eu discordo radicalmente do comportamento,
e compreender que elas estão no estágio evolutivo delas, elas começam a me parecer bonitas, porque elas vão chegar na mesma condição de Jesus. Que eu também vou chegar. O esquema é quanto tempo vai levar se eu quiser continuar tendo razão. Ah, não, desculpa, errei a frase, né? Eu prefiro ter paz a ter razão. Será que eu tenho paz? Beijo, amores, obrigada. A gente se vê aí qualquer outra hora. Muita reflexão sempre. O Evangelho de Jesus não é autoajuda, é ação. Nós precisamos agir em benefício da busca daquilo que queremos e da nossa evolução. Jesus mesmo diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então vamos buscar. Não vai aparecer na nossa frente por obra e graça, né? É isso, tá bom? Muito obrigada. Obrigada à Casa Frei Anselmo, uma casa na qual eu trabalhei por muitos anos, pela qual eu tenho muito carinho, tenho grandes amigos aí. Agradeço por essa oportunidade de conversar com vocês, tá? E que eu possa ser útil de alguma maneira. Beijo grande. E ainda está em tempo, né? Feliz 2025. Beijo.